Olá, você sabe quem foi Giuseppe Peano? Já ouviu falar de sucessor de um número natural, antecessor e números consecutivos? Essa vai ser a minha tarefa aqui nesse vídeo, apresentar esses conceitos. Giuseppe Peano foi, entre tantas coisas, um matemático italiano e foi o responsável por formalizar o conjunto dos números naturais para a matemática. Os números naturais têm a função de contagem. Mas até então, ninguém tinha dito assim, o conjunto dos naturais é isso. Foi Giuseppe Peano que fez esse trabalho. Então, a primeira coisa que Giuseppe Peano fez, eu não vou tentar imitar a pronúncia de italiana, mas um Giuseppe Peano, talvez até eu consiga dizer. Ele falou que 1 é o primeiro número natural. O que significa isso? Significa que os naturais, o conjunto dos números naturais, começa em algum lugar e começa no 1. Alguém poderia dizer, mas isso é óbvio. Quem é que precisaria um cara dessa estatura de Giuseppe Peano para fazer isso? Precisaria. Porque os outros conjuntos numéricos que nós conhecemos, reais, irracionais, inteiros, não têm o primeiro elemento. E daí você diz, e daí? E daí que com esse primeiro elemento vai ser possível construir todos os números naturais só somando. Somando-se sempre mais um e assim por diante. Esse processo de somar mais um é o que a gente vai chamar de sucessor. Então, todo número natural, eu vou chamar de n, tem um sucessor. E nós vamos denotar por esse SN, que é n mais 1. Então, vejamos, o 1 tem o sucessor. Então, exemplo, vamos ver aqui. O 1 tem o sucessor, então nós podemos calcular o sucessor de 1, que é 1 mais 1. E que nome nós damos para ele? Nós chamamos o sucessor de 1 de 2. E o sucessor de 2? O sucessor de 2 é 2 mais 1, que nós vamos dar um símbolo para não ficar escrevendo isso aqui, e vamos chamar de 3 e assim por diante. Então essa é a ideia. A terceira fato é que 1 não é sucessor de número de nenhum natural. Obviamente isso é verdade porque ele é o primeiro. Um outro fato é que alguém poderia dizer, mas será que o sucessor sempre... Será que não, quando eu calculo o seu sucessor, eu não fujo dos naturais? Não. Todo sucessor é um número natural. É um número natural. Agora, um fato curioso é que números que têm o mesmo sucessor
são iguais. São iguais. Só para você ver aqui, olha só. Suponha que o sucessor, vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que o sucessor do 2 seja igual ao sucessor do 3. Bom, o sucessor do 2 é 2 mais 1. E o sucessor do 3 é 3 mais 1. Mas aqui vale a lei do cancelamento da adição e nós teríamos que 2 é igual a 3. O que nem a pessoa mais otimista do mundo concluiria. Então, números que têm o mesmo sucessor têm que ser iguais. Isso na matemática, um pouquinho mais lá do ensino médio, já em diante, essa propriedade está dizendo que o sucessor é uma função injetiva, tá? É só para você ter informação. Da mesma forma, nós podemos dizer o seguinte: se um número e seu sucessor, um número n, um número e seu sucessor são números consecutivos. Então, por exemplo, nós temos o 2 e o sucessor do 2, ele está dizendo que são consecutivos. Sim, porque 2 e 3 são consecutivos. Agora eu vou falando do antecessor. O antecessor é questão de você, ao invés de somar 1, você diminui 1. Eu não vou me ater muito. Só vou dizer que se eu vou pegar, se n é um número natural, então o antecessor de n é n menos 1. Então, daqui a gente conclui, nesse caso, que 1 é antecessor de 2. É, digamos assim, processo inverso. Ao invés de você estar indo para frente, você está voltando uma unidade. E a mesma coisa aqui, o número e seu antecessor são inteiros consecutivos. 8, n e an são inteiros consecutivos. Perdão, são números, eu não estou nos inteiros aqui. São números consecutivos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se nós pegarmos 6 e o antecessor de 6, nós vamos ter 6 e 5. São consecutivos. Mas envolvendo desigualdade, a gente tem o seguinte, que 9, que o sucessor de n sempre é menor que o sucessor de n mais 1, e o antecessor de n é menor que o antecessor de n mais 1. Então aqui, ó, aqui nós temos 3 e o sucessor de 3 é 4. O antecessor de 3 é 2 e o antecessor de 4 é 3. Era isso que eu tinha para falar sobre esse tema.